Apologia da História, de Mark Bloch. Introdução. Papai, então me explica para que serve a história? Assim, um garoto de quem gosto muito interrogava há poucos anos um pai historiador. Sobre o livro que se vai ler, gostaria de poder dizer que é minha resposta, pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Mas simplicidade tão apurada é privilégio de alguns raros eleitos. Pelo menos conservarei aqui de bom grado essa pergunta como epígrafe, pergunta de uma criança cuja sede de saber eu talvez não tenha, naquele momento, conseguido satisfazer muito bem. Alguns, provavelmente, julgarão sua formulação ingênua. Parece-me, ao contrário, mais que pertinente. O problema que ela coloca, com a incisiva objetividade dessa idade implacável, não é nada menos do que o da legitimidade da história. Eis, portanto, o historiador chamado a prestar contas. Só se arriscará a isso com um certo estremecimento interior, que artesão envelhecido no ofício não se perguntou algum dia, com um aperto no coração, se faz de sua vida um uso sensato? Mas o debate supera em muito os pequenos escrúpulos de uma moral corporativa. Nossa civilização ocidental inteira está interessada nele, pois, diferentemente de outros tipos de cultura, ela sempre esperou muito de sua memória. Tudo a levava a isso, tanto a herança cristã como a herança antiga. Os gregos e os latinos, nossos primeiros mestres, eram povos historiógrafos. O cristianismo é uma religião de historiador. Outros sistemas religiosos fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia praticamente exterior ao tempo humano. Como livros sagrados, os cristãos têm livros de história e suas liturgias comemoram com os episódios da vida terrestre de um Deus, os faustos da Igreja e dos santos. Histórico, o cristianismo o é ainda de outra maneira, talvez mais profunda. Colocado entre a queda e o juízo, o destino da humanidade afigura-se a seus olhos uma longa aventura, da qual cada vida individual, cada peregrinação particular, apresenta por sua vez o reflexo. É nessa duração, portanto, dentro da história, que se desenrola eixo central de toda a meditação cristã, o grande drama do pecado e da redenção. Nossa arte, nossos monumentos literários estão carregados dos ecos do passado. Nossos homens de ação trazem incessantemente na boca suas lições, reais ou supostas. Sem dúvida, conviria marcar mais de uma nuance entre as psicologias de grupos. Cournot observou isso há muito tempo, eternamente inclinados a reconstruir o mundo sobre as linhas da razão. Os franceses, em sua massa, vivem suas lembranças coletivas bem menos intensamente do que os alemães, por exemplo. Sem dúvida também, as civilizações podem mudar. Não é inconcebível em si que a nossa não se desvie da história um dia. Os historiadores agirão sensatamente refletindo sobre isso. A história mal entendida, caso não se tome cuidado, seria muito bem capaz de arrastar finalmente em seu descrédito a história melhor entendida. Mas se um dia chegássemos a isso, seria ao preço de uma violenta ruptura com nossas mais constantes tradições intelectuais. Por ora estamos apenas, quanto a esse assunto, no estágio do exame de consciência. Cada vez que nossas tristes sociedades, em perpétua crise de crescimento, põem-se a duvidar de si próprias, vemo-las se perguntar se tiveram razão ao interrogar seu passado ou se o interrogaram devidamente. Leiam o que se escrevia antes da guerra, o que ainda pode ser escrito nos dias de hoje. Entre as preocupações difusas da época presente, escutarão, quase inexoravelmente, essa preocupação misturar sua voz às outras. Em pleno drama, foi-me dado captar seu eco, todo espontâneo.
Era junho de 1940, no mesmo dia, se bem me lembro, da entrada dos alemães em Paris. No Jardim Normando, onde nosso Estado-Maior, privado de tropas, exercitava sua ociosidade, remoíamos as causas do desastre. É possível acreditar que a história nos tem enganado? Murmurou um de nós. Assim, a angústia do homem feito ia ao encontro, com um acento mais amargo, da simples curiosidade do rapazola. É preciso responder a um e a outro. Entretanto, convém saber o que quer dizer a palavra servir. De certo, mesmo que a história fosse julgada incapaz de outros serviços, restaria dizer, a seu favor, que ela entretém. Ou, para ser mais exato, pois cada um busca seus passatempos, onde mais lhe agrada. Assim parece, incontestavelmente, para um grande número de homens. Pessoalmente, do mais remoto que me lembre, ela sempre me pareceu divertida. Como todos os historiadores, eu penso. Sem o que, por quais razões teriam escolhido esse ofício? Aos olhos de qualquer um que não seja um tolo completo com 4 letras, todas as ciências são interessantes. Mas todo cientista só encontra uma única cuja prática o diverte. Descobri-la para ela se dedicar é propriamente o que se chama vocação. Aliás, essa inegável atração da história por si só já merece que a reflexão se detenha. Como germe e como estímulo, seu papel foi e permanece capital. Antes do desejo de conhecimento, o simples gosto. Antes da obra de ciência plenamente consciente de seus fins, o instinto que leva a ela, a evolução de nosso comportamento intelectual abunda em filiações desse tipo. Podemos citar inclusive a física, cujos primeiros passos devem muito aos gabinetes de curiosidade. Vimos, do mesmo modo, as pequenas alegrias das quinquilharias figurarem no berço de mais de uma orientação de estudos que, pouco a pouco, se embebeu do sério. Tal a gênese da arqueologia e, mais próximo de nós, do folclore. Os leitores de Alexandre Dumas talvez não sejam mais do que historiadores em potencial, aos quais falta apenas terem sido adestrados para se proporcionar um prazer puro e, para mim, mais agudo, o da cor verdadeira. Por outro lado, que esse encanto esteja bem longe de se apagar, uma vez abordada a investigação metódica com suas necessárias austeridades, que, ao contrário, todos os verdadeiros historiadores podem testemunhar isso. Ele ganha mais ainda em vivacidade e plenitude. Quanto a isso, de certa forma, não há nada que não valha alguma coisa para qualquer trabalho do espírito. A história, no entanto, não se pode duvidar disso, tem seus gozos estéticos próprios, que não se parecem com de nenhuma outra disciplina. É que o espetáculo das atividades humanas, que forma seu objeto específico, é, mais que qualquer outro, feito para seduzir a imaginação dos homens, sobretudo quando, graças a seu distanciamento no tempo ou no espaço, seu desdobramento se orna das sutis seduções do estranho. O grande Leibniz, ele próprio nos deixou uma confissão a respeito. Quando das abstratas especulações matemáticas ou da teodiceia passava para o deciframento dos velhos documentos ou das velhas crônicas da Alemanha Imperial, experimentava, como todos nós, essa volúpia de aprender coisas singulares. Resguardemo-nos de retirar de nossa ciência sua parte de poesia. Resguardemo-nos, sobretudo, já surpreendi essa sensação em alguns, de enrubescer por isso. Seria uma espantosa tolice acreditar que, por exercer sobre a sensibilidade um apelo tão poderoso, ela devesse ser menos capaz de satisfazer também nossa inteligência. Se a história, não obstante, para a qual nos arrasta assim uma atração quase universalmente sentida, só tivesse isso para se justificar, se fosse apenas, em suma, um amável passatempo,
como o bridge ou a pesca, valeria a pena todo o esforço que fazemos para escrevê-la? Para escrevê-la, quero dizer honestamente, indo verdadeiramente em direção, o máximo possível, às suas molas ocultas. Por conseguinte, com dificuldade. Os jogos, escreveu André Gide, deixaram hoje de nos ser permitidos, inclusive, acrescentava, os da inteligência. Isso era dito em 1938. Em 1942, quando por minha vez escrevo, o quão mais carregada de um sentido mais pesado ficou tal declaração. Com toda certeza, num mundo que acaba de abordar a química do átomo e mal começa a sondar o segredo dos espaços estelares, em nosso pobre mundo que, justamente orgulhoso de sua ciência, não consegue, todavia, criar para si um pouco de felicidade. As longas minúcias da erudição histórica, muito capazes de devorar uma vida inteira, mereceriam ser condenadas como um desperdício de forças absurdo a ponto de ser criminoso, se devesse apenas servir para dissimular com um pouco de verdade uma de nossas distrações. Ou será preciso desaconselhar a prática da história a todos os espíritos capazes de serem melhor utilizados em outro lugar? Ou é como conhecimento que a história terá de provar sua consciência limpa? Mas aqui uma nova pergunta se coloca: o que, precisamente, torna legítimo um esforço intelectual? Ninguém, imagino, ousaria mais dizer hoje em dia, como os positivistas da estrita observância, que o valor de uma investigação se mede, em tudo e para tudo, por sua aptidão a servir à ação. A experiência não apenas nos ensinou que é impossível decidir previamente se as especulações aparentemente as mais desinteressadas não se revelarão, um dia, espantosamente úteis à prática. Seria infligir à humanidade uma estranha mutilação recusar-lhe o direito de buscar, fora de qualquer preocupação de bem-estar, o apaziguamento de suas fomes intelectuais. A história, mesmo que fosse eternamente diferente ao homem faber ou políticos, bastaria ser reconhecida como necessária ao pleno desabrochar do Homo sapiens. Entretanto, mesmo assim limitada, a questão não está, por isso, logo resolvida. Pois a natureza de nosso entendimento o leva muito menos a querer saber do que a querer compreender. Daí resulta que as únicas ciências autênticas são, para ele, aquelas que conseguem estabelecer ligações explicativas entre os fenômenos. Ora, a polimatia pode muito bem passar por distração ou mania. Tanto hoje quanto na época de Malebranche, seria incapaz de representar uma das boas obras da inteligência, independentemente até de qualquer eventualidade de aplicação à conduta. A história terá, portanto, o direito de reivindicar seu lugar entre os conhecimentos verdadeiramente dignos de esforço, apenas na medida em que, em lugar de uma simples enumeração, sem vínculos a quase sem limites, nos permitir uma classificação racional e uma progressiva inteligibilidade. Não se pode negar, no entanto, que uma ciência nos parecerá sempre ter algo de incompleto se não nos ajudar, cedo ou tarde, a viver melhor. Em particular, como não experimentar com mais força esse sentimento em relação à história, ainda mais claramente predestinada, acredita-se, a trabalhar em benefício do homem na medida em que tem o próprio homem em seus atos como material? De fato, uma velha tendência, à qual atribuir-se-á pelo menos um valor de instinto, nos inclina a lhe pedir os meios de guiar nossa ação. Em consequência, a nos indignar contra ela, como o soldado vencido de cuja frase eu lembrava, caso, eventualmente, pareça mostrar sua importância em fornecê-los. O problema da utilidade da história, no sentido estrito, no sentido pragmático da palavra útil, não se confunde com o de sua legitimidade, propriamente intelectual. Este, a propósito, só pode vir em segundo lugar. Para agir sensatamente, não será preciso compreender em primeiro lugar?
mas sob pena de não responder, senão pela metade às sugestões mais imperiosas do senso comum, este problema tampouco poderá ser elucidado. A essas perguntas, alguns, entre nossos conselheiros ou entre os que gostariam de sê-lo, já responderam. Foi para zombar de nossas esperanças. Os mais indulgentes disseram: a história é tanto sem utilidade como sem solidez. Outros, cuja severidade despreza meias medidas, ela é perniciosa. O produto mais perigoso que a química do cérebro já elaborou, assim pronunciou-se um deles, e não dos menos notórios. Essas condenações têm um temível atrativo, justificam antecipadamente a ignorância. Felizmente, para o que ainda subsiste em nós de curiosidade intelectual, não são irrecorríveis. Mas se o debate deve ser reconsiderado, convém que seja sobre dados mais seguros. Pois há uma preocupação que os habituais detratores da história parecem não ter percebido. A palavra deles não carece nem de eloquência nem de espirituosidade. Em sua maioria, porém, omitiram-se de se informar exatamente sobre aquilo de que falam. A imagem que fazem de nossos estudos não foi captada na oficina. Recende antes a oratória e a academia do que o gabinete de trabalho. Está sobretudo caduca, de maneira que tanta verve poderia afinal ter sido gasta para exorcizar apenas uma fantasia. Nosso esforço aqui deve ser bem diferente. Os métodos cujo grau de certeza buscaremos avaliar serão aqueles que a pesquisa realmente utiliza, até na humilde e delicada minúcia de suas técnicas. Nossos problemas serão os problemas mesmos impostos ao historiador, cotidianamente, por sua matéria. Em resumo, gostaríamos, antes de tudo, de dizer como e por que um historiador pratica seu ofício. Ao leitor cabe decidir, em seguida, se tal ofício merece ser exercido. Prestemos, no entanto, atenção. É apenas aparentemente que, mesmo assim compreendida e limitada, a tarefa pode passar por simples. Se-lo-ia, talvez, se nos encontrássemos em presença de uma dessas artes aplicadas sobre as quais já nos detemos o suficiente ao enumerar, umas após as outras, suas manipulações longamente experimentadas. Mas a história não é a relojoaria ou a marcenaria, é um esforço para o conhecer melhor. Por conseguinte, uma coisa em movimento. Limitar-se a descrever uma ciência tal qual é feita sempre será traí-la um pouco. É mais importante dizer como ela espera ser capaz de progressivamente ser feita. Ora, da parte do analista, semelhante empreendimento exige forçosamente uma imensa dose de escolha pessoal. Toda ciência, com efeito, é, a cada uma de suas etapas, constantemente atravessada por tendências divergentes, que não são possíveis de dirimir sem uma espécie de aposta sobre o futuro. Não se pretende aqui recuar diante dessa necessidade. Em matéria intelectual, não mais que em qualquer outra, o horror das responsabilidades não é um sentimento muito recomendável. Entretanto, ao menos seria honesto alertar o leitor. Do mesmo modo, as dificuldades com as quais inevitavelmente se choca qualquer estudo dos métodos variam muito segundo o ponto alcançado por cada disciplina na curva, sempre entrecortada de seu desenvolvimento. Há 50 anos, quando Newton reinava soberano, era, imagino, singularmente mais fácil que hoje construir, com um rigor de épura, uma exposição sobre a mecânica. Mas a história ainda se encontra numa fase bem mais desfavorável às certezas, pois a história não apenas é uma ciência em marcha, é também uma ciência na infância. Como todas aquelas que têm por objeto o espírito humano, esse temporão no campo do conhecimento racional, ou, para dizer melhor, velha sob a forma embrionária da narrativa, de há muito apinhada de ficções, há mais tempo ainda colada aos acontecimentos mais imediatamente apreensíveis, ela permanece como um empreendimento racional de análise, jovem. Tem dificuldades para penetrar, enfim, no subterrâneo dos fatos de superfície, para rejeitar, depois das seduções da lenda ou da retórica, os venenos atualmente mais perigosos, da rotina erudita e do empirismo,
disfarçados em senso comum. Ela ainda não ultrapassou, quanto a alguns dos problemas essenciais de seu método, os primeiros passos. E eis porque Fustel de Coulanges e, já antes dele, Bailey provavelmente não estavam totalmente errados ao dizê-la. A mais difícil de todas as ciências. Porém, será uma ilusão? Por mais incerta que permaneça em muitos pontos, nosso caminho, estamos na hora presente, parece-me, mais bem situados do que nossos predecessores imediatos para ver um pouco mais claro. As gerações que vieram logo antes da nossa, nas últimas décadas do século XIX e até os primeiros anos do XX, viveram como alucinadas por uma imagem muito rígida, uma imagem verdadeiramente kantiana das ciências do mundo físico. Ao estender ao conjunto das aquisições do espírito este prestigioso esquema, parecia-lhes então não existir conhecimento autêntico que não devesse desembocar em demonstrações incontinente e irrefutáveis, em certezas formuladas sob o aspecto de leis imperiosamente universais. Esta era uma opinião praticamente unânime, mas, aplicada aos estudos históricos, dará origem, segundo os temperamentos, a duas tendências opostas. Alguns julgaram possível, com efeito, instituir uma ciência da evolução humana que se conformasse a esse ideal de certo modo pancientífico e deram o melhor de si para estabelecê-la. Livres, a propósito, de se reginarem no sentido de finalmente deixar fora do alcance desse conhecimento dos homens muita coisa de realidades bem humanas, mas que lhes pareciam desesperadamente refratárias a um conhecimento racional. Esse resíduo era o que eles chamavam desdenhosamente de acontecimento. Era também uma boa parte da vida mais intimamente individual. Essa foi, em suma, a posição da escola sociológica fundada por Durkheim. Ao menos, se não ignorarmos concessões que, a primeira inflexibilidade dos princípios, vimos pouco a pouco introduzidas por homens inteligentes demais para não sofrerem, a não ser a revelia, a pressão das coisas. Nossos estudos devem muito a esse grande esforço. Ele nos ensinou a analisar mais profundamente, a cerrar mais de perto os problemas, a pensar, ousaria dizer, menos barato. Não falaremos dele senão com reconhecimento e respeito infinitos. Se hoje parece ultrapassado, é, para todos os movimentos intelectuais, cedo ou tarde, o resgate de sua fecundidade. Entretanto, outros pesquisadores tomaram no mesmo momento atitude bem diferente, não conseguindo inserir a história nos quadros do legalismo físico. Particularmente preocupados, além disso, em razão de sua formação inicial, com as dificuldades, as dúvidas, os frequentes recomeços da crítica documental, colheram nessas constatações, antes de tudo, uma lição de humildade desiludida. A disciplina a qual consagravam seus talentos não lhes pareceu, no fim das contas, capaz, nem no presente nem no futuro, de muitas perspectivas de progresso. Inclinaram-se a ver nela, em lugar de um conhecimento verdadeiramente científico, uma espécie de jogo estético, ou, melhor dizendo, de exercício de higiene benéfico à saúde do espírito. Foram denominados, às vezes, historiadores historizantes, apelido injurioso para a nossa corporação, uma vez que parece fazer a essência da história consistir na própria negação de suas possibilidades. De minha parte, de bom grado, acharia para eles, no momento de pensamento francês ao qual se vinculam, um sinal de identificação mais expressivo. O amável e fugitivo Sylvestre Bonnard, se considerarmos as datas que o livro fixa para sua atividade, é um anacronismo, assim como esses santos antigos que os escritores da Idade Média descreviam, ingenuamente, sob as cores de sua própria época. Sylvestre Bonnard, por menos que se queria imaginar por um instante uma existência carnal sob essa sombra inventada, o verdadeiro Sylvestre Bonnard, nascido sobre o Primeiro Império, ainda teria pertencido à geração dos grandes historiadores românticos. Ele teria compartilhado seus entusiasmos comoventes e fecundos, a fé, algo
Cândida no futuro da filosofia da história. Ignoremos a época a qual supõe-se ter pertencido e dirigimo-nos àquela que viu sua vida imaginária ser escrita. Ele merece figurar como padroeiro, o santo corporativo de todo o grupo de historiadores que foram praticamente os contemporâneos intelectuais de seu biógrafo. Trabalhadores profundamente honestos, mas de fôlego um pouco curto e sobre os quais se pensariam às vezes que, semelhantes às crianças cujos pais se divertiram demais, trazem em seus ossos a fadiga das grandes orgias históricas do romantismo, dispostos a se fazerem bastante pequenos diante de seus confrades do laboratório, em suma, mais inclinados a nos aconselhar a prudência do que o impulso. Seria excesso de malícia buscar sua divisa nessa frase espantosa que escapou um dia do homem da inteligência tão viva que, no entanto, foi meu caro professor Charles Seignobus? É muito útil colocar-se questões, mas muito perigoso respondê-las. Esta não é seguramente a declaração de um fanfarrão, mas se os físicos não tivessem feito profissão de intrepidez, onde estaria a física? Ora, nossa atmosfera mental não é mais a mesma. A teoria cinética dos gases, a mecânica einsteiniana, a teoria dos quanto alteraram profundamente a noção que ainda ontem qualquer um formava sobre a ciência, não a diminuíram, mas a flexibilizaram. Com certeza, substituíram em muitos pontos o infinitamente provável e rigorosamente mensurável pela noção da eterna relatividade da medida. Sua ação foi sentida até mesmo pelos inumeráveis espíritos. Devo, infelizmente, colocar-me entre eles, aos quais as fraquezas de sua inteligência ou de sua formação proíbem de seguir, se não de muito longe, de certo modo por reflexo, essa grande metamorfose. Estamos, portanto, agora bem melhor preparados para admitir que, mesmo sem se mostrar capaz de demonstrações euclidianas ou de imutáveis leis de repetição, um conhecimento possa, contudo, pretender ao nome de científico. Aceitamos muito mais facilmente fazer da certeza e do universalismo uma questão de grau. Não sentimos mais a obrigação de buscar impor a todos os objetos do conhecimento um modelo intelectual uniforme, inspirado nas ciências da natureza física, uma vez que até nelas esse gabarito deixou de ser integralmente aplicado. Não sabemos ainda muito bem o que um dia serão as ciências do homem. Sabemos que, para existirem, mesmo continuando, evidentemente, a obedecer às regras fundamentais da razão, não precisarão renunciar à sua originalidade, nem ter vergonha dela. Apreciaria que, entre os historiadores de profissão, os jovens em particular, que habituassem a refletir sobre essas hesitações, esses perpétuos arrependimentos de nosso ofício, será para eles a maneira mais segura de se preparar por uma escolha deliberada para orientar racionalmente seus esforços. Desejaria, sobretudo, vê-los participar, em número cada vez maior, dessa história ao mesmo tempo ampliada e aprofundada, da qual somos vários, em nosso caso, cada vez mais raros. A conceber a proposta, se meu livro puder ajudá-los, terei a sensação de que não foi, absolutamente, inútil. Há nele, confesso, um lado de programa. Mas não escrevo unicamente, nem tampouco, sobretudo, para uso interno da oficina. Tampouco cogitei esconder aos simples curiosos as irresoluções de nossa ciência. Elas são nossa desculpa. Melhor ainda, dão frescor a nossos estudos. Não apenas temos o direito de reclamar em favor da história a indulgência devida a todos os começos, o inacabado, embora tenda a ser perpetuamente superado, tem, para todo espírito um pouco ardoroso, uma sedução que equivale à do mais perfeito triunfo. O bom trabalhador, disse eu, quase isso, pegue, ama o trabalho e a semeadura, assim como as colheitas. Convém que estas poucas palavras de introdução terminem com uma confissão pessoal. Toda ciência tomada isoladamente não significa senão um fragmento do universo, movimento rumo ao conhecimento. Já tive a oportunidade, acima, de dar um exemplo disso. Para melhor entender e apreciar seus procedimentos de investigação, mesmo aparentemente os mais específicos, seria indispensável saber
associá-los com uma característica perfeitamente segura, ao conjunto das tendências que se manifestam no mesmo momento nas outras ordens de disciplina. Ora, esse estudo dos métodos em si mesmos constitui, à sua maneira, uma especialidade da qual os técnicos se nomeiam filósofos. É um título ao qual não posso pretender. Em função dessa lacuna em minha formação inicial, o ensaio aqui apresentado sem dúvida perde muito. Em precisão de linguagem como em amplitude de horizonte. Só posso apresentá-lo pelo que é. Um momento de um artesão que sempre gostou de meditar sobre sua tarefa cotidiana, a caderneta de um colega que manejou por muito tempo a régua e o compasso, sem por isso se julgar matemático.